Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula do nosso curso de Equações Diferenciais Ordinárias. E nessa videoaula vamos começar a aprender algumas técnicas para resolver equações diferenciais. Vamos começar pelo método mais simples, que é o método das variáveis separáveis. Quando é que a gente usa esse método? Esse método é utilizado quando a gente tem uma equação diferencial que possui essa cara. Tipo dy sobre dx, ou seja, derivada de y em relação a x é igual a uma certa função que depende de x dividido por uma certa função que depende de y. Quando a equação diferencial tiver essa cara, a gente vai utilizar um método das variáveis separáveis. E como é que a gente usa esse método? Na prática, como é que a gente vai fazer? Simples. Utiliza aquele produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? A gente pode usar essa técnica aqui. Ficando y dx dy igual a g de x vezes dx. E observe que quando você fizer isso, você pode muito bem aplicar a integral no primeiro membro e a integral no segundo membro. Utilizando esse método, você consegue encontrar uma solução, a solução, né, da equação diferencial. Uma outra forma que pode aparecer, né, é a cara dessa equação diferencial para utilizar o método das variáveis separáveis, essa daqui, ó. Derivada de y em relação a x igual a uma certa função que depende de x multiplicado por uma certa função que dependa de y. E a ideia basicamente será a mesma, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Olha só. Vamos utilizar o seguinte. Vamos separar as variáveis. Separar as variáveis é colocar em um membro todas dependendo de y e outro membro tudo que depende de x. Ou seja, eu vou repetir aqui o dy, esse carinha que está multiplicando passa dividindo, certo? Vou repetir ali o g de x e o dx que está multiplicando, aliás, que está dividindo, passa multiplicando. Novamente, aplico integral no primeiro membro, aplico integral no segundo membro, resolve a integral e corre para o abraço. E a gente consegue resolver a equação diferencial. Beleza? Então, basicamente, tem duas caras. Pode ser essa carinha, pode ser essa outra carinha. O importante é que você faça a separação das variáveis, tá? Tudo que tiver y joga para um membro, tudo que tiver x joga para o outro membro. E aí, corre para o abraço. E aí, como de costume, vamos resolver alguns exercícios utilizando este método. Exemplo 1. Letra A. Resolva a equação diferencial ordinária dada por derivada de y em relação a x igual a x² sobre y². Então, observe que eu tenho a cara, né, de uma equação que eu posso utilizar as equações separáveis, as variáveis separáveis. Então, joga todo mundo que tiver y para o primeiro membro aqui, eu vou fazer, ó, isso aqui, ó. Ou seja, y² dy igual tudo que tiver x joga lá para o outro membro, x² dx. Feito isso, aplica a integral no primeiro membro, aplica a integral no segundo membro. Vamos resolver. A integral de y ao quadrado em relação a y dá y³ sobre 3, mais uma certa constante C1, igual a integral de x² dx, né? Integral de x² em relação a x dá x³ sobre 3, mais uma certa constante C2. Observe que eu somei uma constante no primeiro membro, somei uma constante no segundo membro. Porém, essa constante pode passar subtraindo para cá, ó, ficando C2 menos C1, que eu posso simplesmente substituir por uma certa constante K.
Então, não precisa estar repetindo constante no primeiro membro, constante no segundo membro, certo? Só precisa colocar em um único membro. Então, aqui na realidade, eu posso resumir assim, ó. Y terceira sobre 3 igual a x terceira sobre 3 mais uma certa constante que eu estou chamando de k. Beleza? E aí você pode deixar a solução dessa forma, tá na forma implícita, porém, para ficar mais elegante, mais bacana, eu vou fazer o seguinte. Eu posso tirar o MMC aqui, que é 3, né? Então, quando tirar o MMC e fizer as contas, vai sobrar essa equação aqui, ó, 3k, né? Porque o MMC aqui, ó, é 3, aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 3 por 3 dá 1 vezes y terceira dá y terceira, 3 por 3 dá 1 vezes x terceira dá x terceira, 3 por 1 dá 3 vezes k dá 3k. E esse 3k, obviamente, pode ser substituído por uma outra constante, que eu vou chamar simplesmente de constante C, porque 3k não é uma constante, então não precisa estar colocando 3k, é uma constante qualquer, tá? Feito isso, para colocar na forma explícita, como está a potência, eu vou passar uma raiz, e como está elevado à terceira, passa a raiz cúbica, né? Então essa é a solução geral da nossa equação diferencial, certo? Está feito a questão. Veja que é um método bastante simples. E aí eu vou aproveitar essa questão para a gente relembrar o que foi visto na aula anterior, né? Que falando sobre PVI, né? Problema de valor inicial. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, encontre encontre a solução. Encontre a solução dessa EDO para que y de 0 é igual a 2. Ou seja, eu quero aqui eu encontrei uma equação geral e aqui eu quero uma equação particular, onde foi dada essa condição inicial. Relembrando nossa aula 3, problema de valor inicial. Ele deu uma condição para você encontrar uma solução particular. Então, já tem uma função y que depende de x aqui, ó, que foi nossa solução. Ó. Raiz cúbica de x terceira mais uma constante c. Foi isso. Vamos utilizar essa condição inicial aqui, ó. Y de 0 é igual a 2. Ou seja, eu vou na função, substituir o x por 0. Esse resultado vai ser igual a 2. Consequentemente, sobra a raiz cúbica da constante c igual a 2. Isso implica dizer que c vai ser igual a 8. Não é? Raiz cúbica de um número c para dar 2, esse número só pode ser 8. Consequentemente, a resposta vai ser y em função de x igual a raiz cúbica de x terceira mais essa constante que eu acabei de descobrir, que é 8. Então, respondida a letra B. Beleza, pessoal? Show de bola. Vamos resolver mais alguns outros exemplos, né? Porque matemática só aprende praticando. Então, é interessante a gente resolver muito exercício aqui, ó. Vou resumir aqui a pergunta, vou colocar só resolva. Letra A. Resolver o que, né? Na letra A temos derivada de y em relação a x igual a x² sobre 2y mais cosseno de y. Então, temos uma equação diferencial já um pouquinho maior do que, né, em relação à outra, porém, o método é o mesmo. Veja que eu posso colocar tudo que tem y lá para o primeiro membro, ó. 2y mais constante, aliás, mais cosseno de y é dy. E vou colocar tudo que tem x lá para o segundo membro. 6x² é dx. Feito isso, aplica a integral no primeiro membro, aplica a integral no segundo membro e vamos calcular a integral de 2y em relação a y da y². Por quê? Porque se eu derivar, y² vai dar 2y. Mas a derivada do cosseno vai dar seno.
Por quê? A integral do cosseno vai dar seno. Por quê? Porque se eu derivar seno, vai dar o cosseno. Mas a constante. Essa constante, como a gente viu agora há pouco, não precisa colocar. Só precisa colocar uma constante. E eu gosto de colocar essa constante lá no segundo membro, tá bom? Porque vai ficar uma constante no primeiro membro ou no segundo membro. Uma vai subtrair pela outra e acaba sendo uma nova constante, né? Então, vamos lá. Integral de 6x². Integral de 6x² vai dar 2x terceira. Por quê? Se eu pegar a derivada de 2x terceira, vai dar 6x². Agora sim, eu acrescento uma certa constante. Beleza? Tá resolvida a equação, e essa solução está uma solução implícita. E eu vou deixar na forma implícita. Por quê? Porque fica muito complicado eu isolar aqui o y. Certo? Então, deixa... se a questão não especificada, você pode deixar a solução implícita, sem problema algum. Beleza? Ok. Vamos resolver mais uma equação. Letra B, né? Aliás, letra B. Letra B. Vou pegar a derivada de y em relação a x igual a x² y. Consequentemente, para resolver essa equação, usar um método que a gente vem usando, né? Esse y eu vou passar dividindo. E esse dx eu vou passar multiplicando, né? Aplica a integral no primeiro membro. Aplica a integral no segundo membro. Dessa forma fica. A integral de 1 sobre y é ln do módulo de y. É uma integral imediata, tem que lembrar. Integral de x² dá x terceira sobre 3, mais uma certa constante que eu estou chamando de c. Está resolvido na forma implícita. Eu vou manipular aqui para a gente encontrar na forma explícita, tá bom? Como é que a gente faz isso, professor? Como tem o ln ali, basta aplicar a exponencial no primeiro membro e a exponencial no segundo membro. Dessa forma, eu vou conseguir eliminar esse logaritmo, tá bom? Aqui vamos só manipular aqui na propriedade das potências, né? Porque aqui eu tenho soma de potências. Eu posso separar como produto de potência de mesma base. Porque no produto de potência de mesma base, eu repito a base, somos expoentes. Então, houve essa separação, utilizando a propriedade das potências. E aqui eu ainda posso substituir por uma certa constante que eu estou chamando de K. Por quê? Porque E é um número, uma constante, né? Aproximadamente 2,718, elevado a uma outra constante, vai dar uma nova constante. Então, eu vou substituir essa constante por uma outra constante K, que multiplica E elevado a x terceira sobre 3. Consequentemente, eu vou ter o seguinte: o resultado dessa potência, né, é o módulo de y. Propriedade dos logaritmos, né? Fazendo as continhas dá isso aí, tá bom? Então, sobra um módulo de y igual a uma certa constante vezes e elevado a x terceira sobre 3. O módulo de y indica que vai ser mais ou menos aquele resultado lá, né? Tá? Só que aqui, pessoal, como é mais ou menos a constante, não precisa colocar, porque essa constante pode ser positiva ou negativa. Então, o sinal aí de mais ou menos não vai nos servir. Então, a resposta geral é constante vezes E elevado a x terceira sobre 3. Não há necessidade de colocar, nesse caso, mais ou menos a constante, porque mais ou menos a constante vai dar uma nova constante, né? Não é assim? Então, a solução geral para essa equação diferencial é uma constante qualquer multiplicado por E elevado a x terceira sobre 3. Beleza, pessoal? Show de bola. Então, inclusive aqui, se você quiser, para ficar mais evidente, mais ou menos uma constante vai dar uma nova constante qualquer que eu vou chamar de A. Pronto, A é uma constante real. Tá? Só para
desencargo de consciência, vamos dizer assim. Beleza, vamos resolver mais uma? Vamos resolver mais uma porque facilitar na hora de resolver os exercícios, né? Deixa eu colocar mais uma questão aqui. Letra C. Vamos resolver essa equação. Ó. 1 mais x dy menos y dx igual a 0. E agora, meu pequeno gafanhoto, como é que eu vou resolver isso? Segue o mesmo raciocínio. Vamos colocar tudo que tiver y por primeiro membro, tudo que tiver x por segundo membro. Vai ficar assim, ó, 1 mais x dy, ok? Esse carinha que está negativo passa positivo, tá bacana, tá legal. Dando continuidade, vai ficar dy sobre esse cara que está multiplicando, passa dividindo. Esse cara que está multiplicando, passa dividindo. E eu tenho essa expressão aqui. Beleza? Veja que o roteiro é o mesmo. Vou aplicar a integral aqui no primeiro membro e a integral no segundo membro. E vamos fazer continhas. Integral de 1 sobre y é ln do módulo de y. Igual a integral de 1 sobre 1 mais x vai ser ln do módulo de 1 mais x. E eu tenho que acrescentar uma certa constante c. Para eliminar essa história de logaritmo, eu tomo a exponencial, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Beleza? E aí, seguindo o roteiro, né? Esse resultado vai ser o módulo de y igual a... Aqui eu tenho uma soma de expoentes. Soma de expoentes você pode separar como um produto de potência de mesma base. Beleza? Ok. Então, o módulo de y vai ser igual... Isso daqui a gente já viu que vai gerar uma outra constante, que eu vou chamar de k. Esse resultado aqui, né, vai ser módulo de 1 mais x. Como tem todo mundo em módulo, eu posso colocar y igual a mais ou menos essa constante k vezes 1 mais x. Né? Para tirar o módulo, você faz isso. E aí, como a gente acabou de ver, não precisa colocar esse mais ou menos a constante, só é substituir por uma nova constante, que eu vou chamar de constante a. Onde a é uma constante real. E aí, oxente, para que esse i aqui minúsculo, senhor? E aí a gente finaliza a solução dessa questão. Beleza, pessoal? Eu gostaria que você desse o feedback aí, faça o comentário, diga se gostou da aula, se não gostou, se tá bacana, o que é que tá faltando. Quem não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like aí. E aguardo vocês numa próxima aula. A aula 5 vai ser uma aula ainda mais legal. Então, tamo junto e até a próxima. Valeu!